A Bíblia precisa ser atualizada? Será que nos dias de hoje ela tem o mesmo sentido? Fique a seguir que hoje o nosso vídeo está imperdível. Olá gente, eu sou o Igor, você já me conhece. Sou formado em Teologia, atualmente pós-graduando em Teologia Reformada, e você está hoje aqui no meu canal para aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aí abaixo, clique no sininho para receber as notificações e, se gostar ao término desse vídeo, deixe seu like. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre se a Bíblia precisa ser atualizada ou não. O tempo todo do vídeo você tem liberdade para comentar e, se quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo para um amigo seu. Vamos lá então, que hoje o vídeo está imperdível. Um tal de pastor René Kivitz, sei lá como se fala o nome dele, disse, já isso foi escrito já tem 2 anos, que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualmente, no Brasil, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado, surgiram mais algumas citações de pessoas que têm militado, pastores que têm militado, políticos que têm militado pela atualização da Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada, pois supostamente ela não tem o mesmo sentido nos dias atuais e algumas palavras precisam ser, como eles usam o termo, ressignificadas. Então fique a seguir que nós vamos falar um pouco mais sobre isso à luz da Bíblia. Eu peguei algumas referências aqui e antes de nós darmos continuidade a esse vídeo, eu vou ler algumas das referências que eu peguei aqui que é de suma importância para nós entendermos a sequência, desse conteúdo. Primeiro é Salmo 119, versículo 160, que diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Salmos 119, versículo 160. A próxima referência é Salmo 119, versículo 89, que diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Uma fala que toda a palavra de Deus é verdade e é eterna, e a outra, agora que eu li, fala que a palavra de Deus está firmada nos céus para sempre, que foi Salmo 119, versículo 89. Salmo 138, versículo 2 diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e me renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Repetindo, Salmo 138, versículo 2. E por último, a última referência, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma ou do espírito, em algumas versões, entre juntas e medulas. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ou em algumas versões, a intenção do espírito. Hebreus 4:12. Então nós vamos falar um pouco mais se a Bíblia realmente ela precisa ser atualizada ou não, e a perspectiva teológica em cima disso, de que algumas pessoas têm falado sobre a tal da ressignificação de alguns termos encontrados na Bíblia. Vamos lá, gente, da onde surgiu essa ideia? Igor, da onde surgiu essa ideia? Você deve estar se perguntando, Essa ideia surgiu da teologia liberal ou neoliberal ou neo-ortodoxa. Essa teologia prega que a Bíblia não é. A Bíblia tem a palavra de Deus. E dentro dessa teologia liberal surgiu a crítica textual. A crítica textual que veio do método histórico crítico ou crítico histórico textual, que visa, visa analisar o texto à luz da história. Muitos desses críticos textuais, eles negam a confiabilidade de muitos textos bíblicos, além de negar a existência de milagres. Por exemplo, na multiplicação dos pães, os teólogos liberais falam que não foi o pão que se multiplicou, mas o milagre que aconteceu ali foi o milagre do amor e da comunhão. Jesus tocou no coração de todos e cada um levou um pão. Mas se você for analisar fria e de
de uma forma fria e cru o texto, fazendo uma exegese, não uma exegese. Exegese é extrair, exegese é incluir, enquanto exegese é extrair do texto a verdade. Se você for fazer exegese do texto, não precisa nem fazer exegese, uma simples hermenêutica, você vai ver que realmente, literalmente, um garoto levou os 5 pães e 2 peixinhos e ninguém mais tinha alimento para dar para a multidão. E além desse milagre de Jesus, eles vão negar outros milagres. Alguns negam até a ressurreição. Dentre esses teólogos da teologia liberal, nós temos Bultmann, nós temos o mais influente do século XX, que é Karl Barth. Inclusive, eu tenho até um comentário dele aos Romanos, que é um teólogo liberal. Inclusive, ele fala, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é o testemunho da palavra de Deus. É um teólogo liberal fortemente influente, né? Baseado nessa tal da questão da chave hermenêutica, ele foge pela tangente. Então eles negam a confiabilidade, eles negam muitas coisas das Escrituras. E dentro dessa teologia liberal vão saindo outras ramificações e influências. Agora eu vou falar aqui cada ponto e contraponto dentro da própria Bíblia. Não estou falando linha teológica, não. Dentro da própria Bíblia. Primeiro é Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a Bíblia é viva e eficaz. O poder da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, penetra entre juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do Espírito. Ele trata a palavra como um organismo vivo. Ele trata a palavra como a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem liberdade para agir, ela tem liberdade para trabalhar por si mesma. Além disso, todos os salmos que nós lemos dão a entender que a Bíblia é eterna e a confiabilidade das Escrituras, dizendo que toda a Escritura ou todas as palavras de Deus são a verdade. Os teólogos liberais dizem que a Bíblia possui a verdade, mas não é a verdade ou não contém toda a verdade. Mas a Bíblia, tudo o que está na Bíblia é verdade. Vou repetir. Tudo o que está na Bíblia é verdade. A Bíblia não pode ter verdade sobre todas as coisas. Ciência, astrofísica e inúmeros pontos que não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é trazer uma mensagem de salvação. Mesmo no Pentateuco, mesmo nos livros proféticos, ele tem um plano de salvação elaborado em cada capítulo, em cada número, até culminar em Cristo, culminar nos Evangelhos. Mas tudo, vou repetir, tudo que está na Bíblia é verdade, como os próprios Salmos dizem, e muitos dos versículos que nós lemos aqui dizem, confirmando e contrapondo a veracidade das Escrituras e contrapondo o que a teologia liberal diz. Outro ponto aqui que é muito importante ressaltar é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que é aquele famoso versículo, toda Escritura é apta para ensinar, redarguir, instruir. Então, Paulo falando com Timóteo, toda a Escritura. Toda, ele usa a palavra toda a Escritura. Nenhum livro do cânon sagrado, nenhum livro da Bíblia, nenhum livro do Pentateuco, dos livros históricos, proféticos, poéticos, dos evangelhos fica fora. Toda a Bíblia é suficiente. Aqui fala sobre a suficiência das Escrituras. Toda a Bíblia é apta para ensinar, para redarguir, para instruir. Em tudo na Bíblia nós temos proveito. Até no Pentateuco, que muitas pessoas falam que há instruções e regras regulamentares que hoje não tem serventia, até nessas regras nós podemos ter proveitos pedagógicos bíblicos para a nossa instrução. Até nos períodos, vamos dizer, nos períodos que o povo ficou apóstata, ou nos períodos dos juízes, nos períodos de maior corrupção em Israel, que a Bíblia relata, há algo ali para transmitir de verdade para o nosso ensinamento, para o meu ensinamento e para o seu ensinamento. Então, toda a Escritura. Paulo faz isso para ensinar a Timóteo que toda a Escritura é suficiente. A própria pergunta do início, né, do vídeo. A Bíblia precisa ser atualizada? Sabe por que a Bíblia não precisa? Eu já vou responder. Não precisa ser atualizada? Porque a Bíblia não é velha nem é nova. A Bíblia é eterna.
Os seus princípios são eternos. Aí, muitos da teologia liberal, e dentro dessas teologia liberal culminaram outras teologias, teologia progressista, a tal da teologia inclusiva e outras inúmeras teologias que são, vamos dizer, resultado da teologia liberal, que tentam negar, dizendo que a Bíblia possui tudo que está na Bíblia é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, tentam criticar a veracidade de alguns textos. Essas mesmas pessoas que procuram achar defeitos em tudo na Escritura, falam que a Bíblia precisa ser atualizada, erram, porque a Bíblia não precisa ser, porque ela é eterna. E aí eles usam a desculpa como Jesus sendo a chave hermenêutica, para desculpar essa falsa interpretação, ou vamos dizer, esse alargamento da porta estreita, que é estreita, querem transformar em uma porta larga. Esse alargamento do pseudo-evangelho. O que você está querendo dizer? Eu vou te explicar. O próprio Jesus, que muitos dizem, Jesus do amor, o Jesus que nos ama tanto, o Jesus que deu sua vida, o Jesus que ama todos sem distinção, e ele realmente ama todos, mas esse mesmo Jesus que o pessoal só fala sobre amor, esse próprio Jesus validou tudo que existia no Antigo Testamento referente à moral. Esse mesmo Jesus, ele falou validando o Antigo Testamento no Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é Jesus anulando a lei. E quando a gente fala sobre lei, muitas pessoas também confundem lei com dispensação para instrução. Jesus não acabou com a instrução da lei. Jesus acabou com a dispensação ou a validação da lei. Se quiser, a gente comenta, a gente faz um outro vídeo falando sobre esse assunto. No Sermão do Monte, Jesus explica sobre adultério, sobre... Deixa eu ver outra coisa aqui. Sobre homicídio. Jesus vai explicar inúmeras coisas que são abordadas na lei, não só explicando à luz das Escrituras, mas aprofundando. Adultério se deitar com outra mulher? Não, na graça eu porém vos digo. Se você olhar e começar, você já está adulterando. Adultério na lei é matar alguém? Homicídio na lei é matar alguém e é errado? Eu porém vos digo. Não é só matar, se você disser, chamar o seu irmão de louco, ou seja, se você matar ele com palavras, ferir ele com palavras, você também será réu do fogo do inferno. Esse mesmo Jesus do amor, ele aprofundou a lei, deixando mais estreita no Sermão do Monte. Esse mesmo Jesus do amor, que para alguns era para aceitar todos os tipos de pecados, em Marcos capítulo 10, versículos 6 ao 9, ele ratifica, não é retifica. Retifica não, ele ratifica, ou seja, ele reafirma a criação, falando sobre macho e fêmea, sobre deixará o pai e a sua mãe. Ele vai ratificar o que Deus criou, e ele em nenhum momento afirma a possibilidade de outras relações sexuais ilícitas que são permitidas. E o próprio Novo Testamento existe inúmeras palavras contra as práticas sexuais ilícitas. O termo porneia, que muitas pessoas querem ressignificar, mas não tem ressignificação. Você não vai fazer ali uma exegese, então. Tu vai fazer uma exegese, tu vai botar o seu ponto de vista. O próprio termo que é coito, tem um termo coito entre algo do tipo, que é entre duas pessoas do mesmo sexo. Esse termo não tem outra tradução possível. É uma relação sexual entre pessoas dos mesmos sexos. Algumas pessoas falam, mas o termo homossexual só surgiu não sei o que lá, no século que eu também nem sei, que não é o foco do vídeo, eu não vou parar para pesquisar isso. Mas ali o termo não é esse. O termo no original é pessoas que fazem relação sexual com gente do mesmo sexo. Então não tem ressignificação. No original é aquilo ali. E vai continuar sendo milhares e milhares de anos, vai continuar sendo. Porque a Bíblia, ela é eterna. A Bíblia não precisa ser alterada. E aí, vamos caminhando para a conclusão. A gente vai caminhando para a conclusão com a seguinte frase que eu anotei aqui, que é importante você perceber. Muitos não querem ser transformados pela Escritura ou Evangelho, mas querem transformá-la a seu bel prazer. Muitos não querem ser transformados pelo Evangelho ou pela Escritura, mas querem transformá-la a seu bel prazer.
E aí, gostou do vídeo? Você tem alguma opinião diferente? Tem mais alguma coisa que eu passei batido aqui e você queira acrescentar? Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário se você gostou, se você não gostou. Compartilha para o seu amigo aí que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, ou aquele teu amigo polêmico. E nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho para as outras pessoas. Deus abençoe sua vida, graça e paz.